Olá a todos, é uma imensa satisfação, um prazer muito grande gravar um vídeo aqui contando um pouquinho da minha trajetória no canal do Materializando. Para quem não sabe, eu sou Camila Tavares, a idealizadora e fundadora oficial desse projeto, que já estava no papel há algum tempo, mas que saiu, né? E a gente tem recebido feedbacks muito positivos, apoio, parceria de professores de diversas regiões do Brasil, de pesquisadores, de alunos a nível de graduação, de pós-graduação. Muitas perguntas, inclusive dos alunos de ensino médio que têm interesse em prestar vestibular para materiais. Então, eu sou muito feliz de ter conseguido colocar esse projeto na prática, né? Que ele realmente está funcionando. E apesar de toda a dificuldade, toda a correria de conciliar um doutorado, um trabalho e um canal, a gente está fazendo o possível para que o Materializando ele não fique resumido aos vídeos semanais, mas sim é uma troca, uma interação entre profissionais dessa área. Então, para deixar claro, a gente vai finalizar o ano de 2020 com esse vídeo que eu estou gravando aqui. Esse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que é mais ou menos o que a gente tem feito semanalmente. Mas em 2021 a gente volta, já temos projetos novos, vídeos novos e convidados. E espero que vocês continuem dando dicas, sugestões, compartilhando, críticas. Tenho recebido críticas muito construtivas e isso ajuda a gente a crescer e a atingir o nosso objetivo, que é disseminar essa profissão linda que é a engenharia de materiais. Então, falando agora um pouquinho sobre a minha trajetória, a minha carreira profissional, os principais desafios que eu enfrentei, tanto na universidade, depois que eu saí da universidade, hoje no trabalho, como é que então que eu estou lidando com essa vida de engenheira de materiais. Me inspirando um pouco nos vídeos que eu recebi, que editei, que conversei com os convidados, eu gostaria de dizer que a minha vida profissional ela não foi nem é muito diferente daquelas que vocês estão ouvindo relatos, mas talvez seja diferente no sentido que eu fui uma pessoa que eu escolhi o curso de engenharia de materiais, não porque o curso me escolheu, era aquela nota que dava para eu entrar, mas sim porque eu queria fazer engenharia de materiais desde sempre. Eu tenho um pai engenheiro civil, eu tenho um irmão arquiteto, vários amigos que são engenheiros, mas não engenheiros de materiais. Então eu fui praticamente a pioneira dentre o meu círculo de amizade familiar a fazer essa graduação. Isso para mim é um motivo de alegria por poder compartilhar com as pessoas o que faz o engenheiro de materiais, por que essa minha profissão é importante, embora eu tenha feito graduação numa universidade, numa cidade, numa região que o curso é pouco conhecido. Então eu sofri muito a pergunta que é: mas o que faz um engenheiro de materiais? Ah, mas por que você não faz engenharia civil? Ah, por que você não trabalha com seu pai? Então, o Materializando nasce daí, dessas perguntas que eu vi durante a graduação toda, que eu via meus amigos ouvirem, e o projeto então se inicia desde 2012. Então, muito bem, eu entrei na graduação em 2012, especificamente em março de 2012, né, o primeiro semestre, muito animada. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Eu fui, durante os anos do curso, muito dedicada, focada no meu objetivo, e fui uma pessoa que eu me abria a todas as oportunidades que apareciam. Então eu considero que eu aproveitei bem a universidade nesse sentido, o que me ajudou a construir um currículo que hoje faz com que eu alcance
voos cada vez maiores. Então, desde o primeiro semestre, eu tive afinidade com as disciplinas de materiais, que começa com a introdução à engenharia de materiais, depois vai afunilando mais, você vai fazendo materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos. Pelo menos era assim na UFPB, acredito que na maior parte dos cursos a grade seja essa. E desde então eu tive mais interesse pela parte de materiais cerâmicos. Desde ali do segundo, terceiro semestre eu já sabia que se eu fosse me especializar, eu faria ênfase em materiais cerâmicos. Muito embora na UFPB a gente não tenha uma ênfase na formação, a gente é considerado uma formação geral, então a gente estuda materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos igual, a mesma quantidade de disciplinas para os 3 materiais. Mas com relação às oportunidades que a universidade traz e me trouxe na época, eu sempre tive muito amor à docência, muita paixão pela sala de aula, pelo contato com os alunos, e eu sempre acreditei que ensinar é a melhor forma de aprender. Então, desde muito cedo eu entrei na iniciação à docência, eu participei de quase 3 projetos seguidos de iniciação à docência. Eu fui bolsista de monitoria, a UFPB na época tinha um projeto muito grande de monitoria, e eu participava muito, ativamente, aprendi a fazer plano de aula, plano de ensino, a corrigir prova, elaborar prova. Então, na época, a minha orientadora foi bem enfática nesse sentido. Ela disse: se você quiser ser professora, eu vou fazer de tudo para que você tenha uma formação bem completa na parte desse ensino, né, de iniciação à docência. Então foi muito bacana, participei de congressos específicos de educação e engenharia, publiquei 2 artigos na parte de educação de engenharia, então sempre foi algo que me encantou. Depois desses projetos, eu tive a oportunidade, então, de fazer iniciação científica, então eu só tinha até então essa experiência na docência, e aceitei abrir mão dessa bolsa, parei para uma bolsa de iniciação científica, e vejo que foi muito importante também, abriu muito minha mente. Participei de um projeto e meio, quase 2, não deu tempo de terminar o segundo, porque eu me formei antes, mas trabalhei com fluidos de perfuração de poço de petróleo, sob a orientação do professor Eber. Me encantei pela área, adorei, tinha super interesse em continuar esse estudo. E quando deu 8 semestres, ia terminar o 8º, eu acho, começar o 9º, eu prestei uma seleção de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, em engenharia mecânica, com ênfase em materiais, e passei em primeiro lugar. Graças ao currículo que eu tinha construído na graduação, que, como eu disse, eu sempre fui muito dedicada, então eu já tinha algumas coisas publicadas, participação em congressos, já tinha 3 patentes decorrentes desses projetos de iniciação científica, do meu TCC, então isso me ajudou a passar no mestrado rapidamente. Então eu resolvi ir embora, fui morar em Recife para fazer esse mestrado, e só cursei um semestre, não me adaptei, não gostei. Eu queria mesmo fazer algo dentro da engenharia de materiais e não dentro da mecânica, de química e de nenhuma outra. Queria algo bem aprofundado em materiais. E na época eu fui trabalhar com cerâmica avançada, que era uma coisa que eu também não gostei. Eu preferia trabalhar com argila, com cerâmica tradicional, e voltei ali para fazer uma nova seleção de mestrado na UFPB, com o mesmo orientador que eu tinha feito iniciação científica, TCC e estágio. Então fiz a nova seleção, de novo passei em primeiro lugar, voltei para João Pessoa e comecei a me dedicar integralmente às atividades do mestrado. Durante o mestrado eu tive a oportunidade não só de aprimorar meus conhecimentos em engenharia de materiais, mas eu sempre caminhei muito bem
do ponto de vista estatístico e econômico. Então, eu estudei muito economia, microeconomia, macroeconomia nessa época. Estudei modelos estatísticos, fiz um curso de especialização em inferência estatística. Tive a oportunidade de estagiar e trabalhar numa empresa de avaliação de imóveis, que também teve um vídeo aqui do Materializando falando sobre isso. Então, tive uma experiência que foi além da minha dissertação, foi muito bacana. Em 11 meses, rapidamente, eu estava com o mestrado pronto e tinha prestado uma prova na Universidade Federal de São Carlos para fazer doutorado. Eu sempre quis seguir carreira acadêmica, como eu mencionei, eu sou apaixonada pela sala de aula, pela docência, por esse exercício de você aprender cada vez que você ensina. Então, prestei a prova de doutorado, sempre foi um grande sonho estudar em São Carlos, porque eu sabia que era a referência no Brasil e até na América Latina em engenharia de materiais. E passei nessa seleção de mestrado, nessa seleção de doutorado na UFSCar, defendi o mestrado com 11 meses e vim morar em São Carlos. Eu vim de novo trabalhar com cerâmica avançada, resolvi dar uma chance, passei quase 8 meses nesse projeto, mas não me adaptei ao tema, à linha de pesquisa, na época era com materiais piezoelétricos, e conheci um professor durante uma disciplina do doutorado, que era processamento de materiais cerâmicos, que é atualmente o meu orientador. Rapidamente, ao assistir às aulas de processamento de materiais cerâmicos, eu percebi que era aquilo que eu queria adentrar no ramo dos revestimentos cerâmicos, e conversei com esse professor, que na época já estava prestes a se aposentar, não aceitava mais nenhum aluno, mas a gente se tornou muito próximo. Ele viu o meu brilho no olho de querer estudar e começar do zero aquela linha de pesquisa. Embora eu já tivesse trabalhado com argila durante muito tempo, eu nunca tinha entrado no mundo dos revestimentos cerâmicos propriamente dito. E aí eu mudei de orientação. Então, em novembro de 2018, eu comecei o doutorado efetivamente no tema que eu estou hoje. E foi muito bacana. Desde então eu me encontrei na área, me encontrei com a pesquisa, fiz de novo estágio à docência, tive a oportunidade de dar aula, de aprimorar como se fazia plano de ensino. Foi muito bacana essa experiência. E dentro dessa área eu tive a oportunidade de ir trabalhar na Itália. Eu fiz um doutorado de sanduíche, passei quase 6 meses no Instituto de Ciência e Tecnologia de Materiais Cerâmicos, que fica em Faenza, na Itália, que é referência mundial nesse tema. Foi muito bacana, o doutorado me abriu muitas portas nesse sentido. Quando eu voltei da Itália agora, em meados de abril, eu voltei para São Carlos, né, já com o doutorado muito perto de concluir. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Centro de Revestimento Cerâmico, no CRC, que fica localizado aqui em São Carlos. Então, trabalhei um tempo no CRC, foi muito bacana. Passei desde a parte de laboratório, de ensaios, até a parte técnica, né, de visita a cliente, discussão de relatório, elaboração de relatório. Eu ganhei essa experiência no CRC, foi muito bacana. Trabalhei com profissionais super renomados na área de revestimento. E mais recentemente eu fui chamada para trabalhar na Nanox, que é uma indústria química que tem sede aqui em São Carlos. A Nanox é especialista em aditivos antimicrobianos, já está no mercado há mais de 16 anos. E eu fui chamada para trabalhar no projeto de implementar tecnologia antimicrobiana no mercado cerâmico. Então, eu tive que conciliar esse desafio com o final do doutorado, mas tem sido super bacana.
cada dia que passa eu vejo que é algo que me encanta, você poder servir em um trabalho onde você consegue usar 100% dos conhecimentos que você adquiriu durante a graduação, o mestrado e mesmo o doutorado, e que pude perceber que a nossa profissão da engenharia de materiais, ela é muito bem-vinda em diversos tipos de indústrias, de segmentos. Então, até então, eu nunca imaginei que uma indústria química de aditivos antimicrobianos fosse contratar alguém especialista em materiais cerâmicos para trabalhar com eles. Mas hoje eu consigo lidar muito bem com vários químicos, a maioria do corpo de trabalhadores da Nunox são químicos, engenheiros de produção, e como a gente, enquanto engenheiro de materiais, tem uma visão que traz benefícios para a empresa. Então hoje eu me considero uma pessoa muito realizada profissionalmente, num caminho que está ainda começando, que tem muita coisa boa pela frente. Eu estou com o doutorado marcado para defender no próximo dia 17, menos de 3 anos de doutorado, né? Acho que tem 33 ou 34 meses que eu iniciei o doutorado, e nesse tema de revestimento só faz 2 anos, né, exatos. Então, acho que eu passei por diversos desafios durante a minha carreira, os quais me possibilitaram estar onde eu estou hoje. Mas se eu fosse dar uma dica para as pessoas que estão começando, né, tomando essa decisão de entrar nesse curso, eu recebo muito direct de várias pessoas me perguntando se eu acho que tem oportunidade para engenharia de materiais, se o mercado absorve profissionais ou não. E eu costumo dizer que o mercado absorve os bons profissionais. A gente sabe que está vivendo um momento da economia que não é muito favorável, mas que todos os meus amigos que eram bons alunos, que foram bons pesquisadores, hoje ou estão empregados ou estão estudando para algum concurso, mas todos estão muito bem encaminhados. O meu caminho não é diferente. Agora, depois da defesa do doutorado, eu já tenho algumas propostas de trabalho. Pretendo continuar nesse ramo que eu escolhi de revestimento cerâmico. Então, se eu pudesse dizer a vocês qual o maior desafio da engenharia de materiais, eu acho que o maior desafio está em você ser um bom profissional. E isso é você que constrói no dia a dia, na sua dedicação. E eu acho que tão importante quanto chegar lá é o caminho que você percorre.